Fala, meus consagrados, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Trivium Pi, Destravando a Mente. Hoje, rapaziada, a gente vai resolver aí algumas questões de ótica, revisão geral de óptica aí, aplicações, algoritmos aí para resolver exercícios. Então tem questão de câmara escura, de sombra, de eclipse, formação de imagem em espelho plano, formação de imagem em espelho esférico, formação de imagem em lentes esféricas. É isso aí, lente convergente, divergente, espelho côncavo, espelho convexo, espelho plano. Bora lá? Vamos aí então, acompanha. Em determinado momento da tarde, um aluno mediu a altura da imagem projetada de uma torre na parede da caixa de uma câmara escura, que foi I igual a 30 centímetros. Então a imagem da torre dentro da câmara escura tem 30 centímetros. E a distância da câmara até a torre era Dzão igual a 40 metros. Sabendo que a distância entre o furo da câmara escura e a parede onde foi projetada a imagem aí tal era de 50 centímetros, o aluno utilizou seus conhecimentos de proporções para calcular a altura real da torre. Suave, hein? Esse aluno é bom. A partir dessas informações, qual é a altura da torre? Maravilha. Faz um esquema para você visualizar, o negócio é meio tenso, né? Então, peraí, ó, imagina que eu tenho aqui a torre, ela vai ser representada com essa seta aí. Vamos chamar de O, tamanho do objeto. E aqui na frente tem a tal da câmara escura, beleza? Tá, a câmara escura. Está tudo fora de proporção, mas é um esqueminha só para a gente visualizar. Isso aqui é o orifício da câmara, ok? Então a luz vem aqui, ó, e bate lá no fundo. A luz vem aqui e bate lá no fundo, ok? Esse é o trajeto que a luz faz. Perceba o seguinte, ó, a luz que saiu daqui de cima foi para lá embaixo. E a luz que saiu daqui de baixo foi para lá em cima. Então o desenho que a gente tem aqui, ó, é a torre desenhada de ponta cabeça, que é a imagem dela. Esse é o tamanho da imagem. Ele chamou de Dzão a distância da torre até o orifício da câmara, beleza? E chamou de Dzinho a profundidade da câmara. E quer saber o tamanho real. Então, o que esse aluno fez? Por proporção, ele usou esses dois triângulos aqui, ó, semelhança de triângulos. O está para I, na mesma proporção em que Dzão está para Dzinho. Suave, né? Agora é game over, é só colocar os números, ó. Cuidado, deixa eu dar um toque, né? Antes que eu me esqueça aqui, ó. Cara, conflito de unidade de medida. Em alguns casos não precisa mudar a unidade de medida, mesmo com esses conflitos aí, ó. Só que é bom sempre deixar para você não ter erro, porque vai ter caso que você vai ter que mexer. Então já muda tudo e belezinha, cara. Né? Vamos lá, ó. Ficar ruim trabalhar com vírgula, então faz o seguinte, deixa tudo em centímetros, cara. 40 metros para passar para centímetro é só multiplicar por 100. Então você vai ter 4.000 centímetros. Aí fica suave fazer a conta, beleza? Então, O dividido por I, que vale 30 centímetros, é igual a Dzão. Vou colocar em centímetro também, ó. Então 40 vezes 100, ok? 4.000, dividido pelo Dzinho, que vale 50, ok? Nesse caso em particular, não precisaria fazer isso. Não precisaria mudar as unidades de medida. Mas tem casos que tem, velho. Então, por favor, já deixa tudo na mesma unidade de medida e você não corre risco nenhum, tá? Então, vamos lá. Corta esses caras. 400 dividido por 5 dá 80, certo? 80 vezes 30, que vai multiplicar lá, 80 vezes 30 vai dar 2.400. A gente passou tudo para centímetros, 2.400 centímetros. Então o tamanho da torre aí é de 24 metros, beleza? Perfeito? Semelhança de triângulos aí para você, câmara escura detonada. Bora? Um muro de 2 metros de altura produz uma sombra de 60 centímetros. Vamos fazer esse esquema aí, ó. Então, imagina que a gente tem um muro aqui. E esse muro tem 2 metros de altura. E ele está produzindo uma sombra de, aqui ó, que é o raio de luz do Sol, produzindo uma sombra de 60 centímetros. No mesmo instante, um prédio produz uma sombra de 15 metros. Então, vamos imaginar que está aqui o prédio. Ok? Aí está o prédio. E nesse mesmo instante, ele produz no mesmo lugar aí, né, uma sombra de 15 metros. Perfeito.
Sombra de 15 metros. Determine a altura do prédio. O H do prédio aí. Mesma ideia da câmara escura, velho. Dois triângulos aí, ó, semelhantes, ok? Então, vou fazer aqui, ó, Hzão, ok? Está para Hzinho, que seria o tamanho do muro aí. Cuidado em unidade de medida e deixa tudo igual. Tá em metros aqui, tá em metros aqui, só que aqui tá em centímetros. Então, eu vou deixar na mesma unidade de medida. Vou colocar aqui, ó, 0,6 metros. Não se esqueça disso, senão dá erro, cara. Então, Hzão está para Hzinho, que é 2, que é igual ao tamanho da sombra aqui, que é de 15 metros, dividido pelo tamanho da sombra ali, que é de 0,6. Olha aí como é que ficou o negócio, então. Esse H você dividiu por esse H, perfeito? E essa sombra você dividiu por aquela sombra. Perceba que a informação do prédio está aqui em cima e a informação do prédio também está em cima aqui. Nesse caso, em particular, a gente precisaria sim mudar as unidades de medida para uma só, senão daria conflito. Então, na dúvida, mano, deixa tudo na mesma unidade de medida, perfeito? Vamos lá, 2 vezes 15 dá 30, ok? 2 vezes 15 dá 30. 30 dividido por 0,6 é a mesma coisa que 300 dividido por 6. Então, nosso H aqui, ó, 30 dividido por 6, às vezes dá 5, né? 5 vezes 10, 50. A altura do nosso prédio aí é de 50 metros, perfeito? De novo, se liga, semelhança de triângulos, proporção. Monta a proporção certa, com calma, tira os dados no cantinho ali, monta seu formulário bonitinho. Fechou? Bora. Olha aí uma questão de eclipse. Durante o eclipse solar, um observador... Vamos analisar o eclipse primeiro. Já falou que é solar. Já sei que se eu tenho a Lua aqui, ó, essa face da Lua aqui voltada para a Terra, não está recebendo luz, né? Então, aqui não tem luz. Só está chegando luz desse lado aqui. Então, aqui você tem uma Lua do tipo nova, ok? Eclipse solar acontece na fase de Lua nova, perfeito? O Sol é a fonte de luz, a Lua é um obstáculo e a Terra é um anteparo, é onde a sombra vai ser projetada. Então temos um eclipse aqui do tipo lunar. Opa, eclipse solar, é isso aí. A Lua entrou na frente do Sol. Temos aí um eclipse solar. Eclipse solar acontece na fase de Lua nova. Se fosse um eclipse lunar, a Lua ia estar desse lado aqui, ó, do outro lado, perfeito? E você teria aqui a Lua cheia. Aí o eclipse lunar. O eclipse lunar acontece na Lua cheia e o eclipse solar acontece na Lua nova. Eu vou deixar aí, cara, na descrição do vídeo, um link onde o Joãozinho aí, cara, JV, João Vitor, mostra pra gente aí, explica um pouquinho essas questões associadas à fase da Lua, eclipse e tal. Beleza? Depois acessa o vídeo lá, topzera demais. Então vai estar na descrição para vocês aí, ou do ladinho aí. No cone de sombra, você vê um eclipse parcial. Então, veja bem, ó, cone de sombra, esse cara aqui. É a região chamada de região de umbra. Quem tiver nessa região aqui, ó, vai ver eclipse total. Região de umbra, eclipse total. Quem tiver nessa outra região aqui, ó, é uma sombra parcialmente iluminada. É a região que a gente chama de penumbra. Quem está nessa região vê um eclipse parcial. E quem está aqui está completamente fora da região de eclipse. Não vê eclipse nenhum, vê simplesmente o Sol aí, ok? Então, na região de cone aqui, ó, eclipse total, região de umbra. E do lado de fora aqui, região de penumbra, eclipse parcial. E do lado aqui de fora, não vê eclipse. Vamos ver, então vê o Sol. Então, no cone de sombra, vê um eclipse parcial? Não, no cone de sombra, vê um eclipse total. Na região de penumbra, que é essa região aqui, ó, vê o eclipse total? Não, vê o eclipse parcial. Na região plenamente iluminada, vê a lua eclipsada? Meu consagrado. Para ver a lua eclipsada, o bagulho tinha que estar acontecendo do outro lado lá. Não vai rolar. Na região da sombra própria da Terra, vê somente a lua. Sombra própria da Terra, está desse lado aqui a sombra da Terra. Não tem nem lua lá. A lua nesse momento está desse lado, não vai rolar. Na região plenamente iluminada, não vê o eclipse solar, perfeito? Né? Na região plenamente iluminada, que é essa região aqui, ó, não vê o eclipse solar, maravilha?
Então guarda aí que esse eclipse aí é o solar. Opa, outra questão de cálculo aqui pra gente. Então, dois pontos luminosos, A e B, estão diante de um espelho plano E, conforme a figura. Qual é a distância entre o ponto B e a imagem do ponto A? Então, a gente tem um espelho aqui plano. Por simetria, esse cara aqui, ó, se ele está a 20 centímetros aí do espelho, a imagem dele vai estar aqui embaixo, também a 20 centímetros. Perfeito? Simetria, né? Toma a distância de 20 aqui, aqui embaixo 20. O que ele está pedindo? A distância entre esses dois pontos aqui. Ó. Ok? Como é que você vai calcular essa distância? Veja bem, vai além da figura, cara. Ó, você tem aqui, daqui até aqui você tem 40 centímetros, né? 20 aqui, mais 20 aqui. E aqui você tem 30 centímetros. Quer saber o X? Você tem um triângulo aí, cara, retângulo. Dá para você fazer aí um Pitágoras, cara. É isso que você tem aí, ó. Certo? Aqui vale 30 centímetros, aqui vale 40 centímetros. Você já enxergou que é um 3, 4, 5 aí, né? Então temos aí um triângulo 3, 4, 5. Ó. X ao quadrado igual Pitágoras aí, 40 ao quadrado, mais 30 ao quadrado. O triangulinho clássico aí, 3, 4, 5. 1.600 mais 900, certo? Então, raiz quadrada de 2.500. Raiz quadrada de 2.500 dá 50. 50 centímetros seria então a distância entre esses dois pontos aí. A imagem do ponto B, a imagem do ponto A, né? E o ponto B aí. Perfeito? Segue. Com três patinadores colocados entre dois espelhos planos, um diretor de cinema consegue uma cena em que são vistos no máximo 24 patinadores. Então ele pegou dois espelhos aí, ó, e associou esses espelhos num ângulo tal aqui, né? Vou colocar um ângulo alfa. Colocou três patinadores aí. Aí, esses caras aí construíram várias imagens aqui. E ele conseguiu ter 24 patinadores na cena. Vale notar aqui que esses caras aqui, ó, participaram da cena. Então, num total aqui de 24 imagens. Ele quer saber qual que é o ângulo entre os espelhos. Seguinte, ó, eu tenho um número total de patinadores na cena, que é de 24. Eu já tenho 3 aqui, perfeito? Então, 24 menos 3 dá 21. Eu precisei gerar mais 21 imagens para ter um total de 24, porque os 3 participaram da cena. Ok, precisei gerar 21 imagens. Eu tenho 3 caras diante do espelho. Cada um deles tem que ter gerado 7 imagens, certo? Porque, ó, 21 dividido por 3 dá 7. Então, cada patinador gerou aí 7 imagens, ok? E aí a questão é, qual que é o ângulo entre os espelhos? Tudo bem, então vamos lá. O número de imagens formada por cada patinador, cada grifa aí, tem que ser igual a 360 dividido pelo ângulo entre os espelhos menos 1. Lembrando que cada patinador teve que gerar 7 imagens. 7 igual a 360, ângulo entre os espelhos, menos 1. Troca de lado aí, ó, 7 mais 1, 8. 8 igual a 360 dividido pelo ângulo entre os espelhos. Aí troca de lado de novo, o ângulo entre os espelhos é 360 dividido por 8. Cara, você pegou a ideia? Então eu tinha aqui 24 patinadores na cena, 24, mas eu tinha na realidade só 3 patinadores reais aqui, ó, esses 3. E aí juntando com mais 21 imagens que foram formadas aí, eu consegui as 24 que eu precisava. Então cada patinador aqui foi capaz de gerar 7 imagens, dando um total de 21 imagens, mais os 3 patinadores, 24 patinadores na cena, perfeito? Então eu tenho aqui que o número total de imagens é 360 graus sobre o ângulo entre os espelhos, menos 1. 7 imagens de cada um dos patinadores, tal. Aí desenvolveu, chegou aqui na continha. Vamos lá, 360 dividido por 8, você não quer fazer divisão ali, ó, dividir vai simplificando, velho. 360 por 2, 180.
por 2, 4. Divide de novo aí, ó, por 2, 90, por 2, 2. Tudo divisão por 2, né, velho? Olha que simples, sabe dividir por 2? É só isso que você precisa saber. 90 dividido por 2, 45, ok? Então, o ângulo entre os espelhos aí é de 45 graus. Segue? Dois espelhos planos, E1 e E2, estão frente a frente, separados pela distância de 20 centímetros. Ok, está no esquema aí. Entre eles foi colocada uma fonte luminosa, está aqui, de pequenas dimensões posicionadas a 5 centímetros de distância do espelho 1, do espelho 2. Então, aqui até aqui tem 5 centímetros. Ok, 5 centímetros. Tal. Calcule a distância entre a fonte luminosa, ok, entre a fonte luminosa e a segunda imagem fornecida pelo espelho 2. Então, você teria aqui, né, uma imagem, depois outra imagem. O que ele quer saber? A distância entre esse cara e esse. Vou fazer um outro esquema aqui, ó, para a gente conseguir desenhar melhor. Então, tem aqui os dois espelhos, perfeito? Dois espelhinhos, a fonte luminosa aqui, ó. A fonte luminosa está a 5 centímetros desse espelho. E vai estar quanto do outro lado? Se a distância entre eles é 20, vai estar a 15, perfeito? Aí esse ponto, por simetria, espelho plano, vai gerar uma imagem aqui a 5 centímetros. Simples assim, beleza? Essa é a primeira imagem número 1, ok? Do espelho E2. Perfeito? Imagem número 1. Aí esse cara aqui, ó, vai ter uma imagem aqui dentro, aqui distância. Se está 15 aqui, vai estar 15 lá. Perfeito? Aí esse cara que está aqui está funcionando como um objeto para o espelho E2. Então qual que é a distância desse cara até o espelho E2 aqui, ó? Vem cá. Vamos contar? 15 mais tudo isso aqui. Dá 35. Perfeito? 35 centímetros. Então, esse ponto agora vai funcionar como um objeto para esse espelho e, por simetria, vai formar lá dentro do espelho, a que distância? 35, ok? Pega essa distância toda aqui, ó, e coloca ela aqui. Então, você tem aqui também 35 centímetros, ok? 35 centímetros. Essa seria a imagem 2 do espelho E2. Muito bem. A pergunta é, qual a distância entre a fonte luminosa e essa imagem, essa segunda imagem? Então, a gente tem aqui 5 centímetros mais 35, o que dá um total de 40 centímetros de distância, ok? Entre a fonte luminosa e a segunda imagem formada pelo espelho E2. Maravilha? Segue aí. A imagem de um objeto forma-se a 40 centímetros de um espelho côncavo. Rapaziada, videozinho também topzera aí de formação de imagem em espelho côncavo. Vou deixar aí na descrição 15 minutinhos de vídeo aí para você ver como que desenha a imagem, qual é a natureza dela, se é real, se é virtual. Aproveita o vídeo aí. Não vou me estender aqui, senão esse vídeo fica muito longo. Mas como as imagens se formam, aí tem um videozinho completo, beleza? Desculpa aí, vamos lá. Então a imagem forma-se a 40 centímetros de um espelho côncavo, com distância focal de 30 centímetros. Lembrando aí que se o espelho é côncavo, o foco é positivo, beleza? Espelho côncavo, vai usar foco positivo. A imagem formada situa-se sobre o eixo principal do espelho, é real. Se ela é real, ela é invertida, beleza? E ela tem 3 centímetros de altura. Então vamos tirar todos esses dados lá, né, aqui no cantinho. A imagem de um objeto forma-se a 40 centímetros do espelho. Esse cara é o pelinho, a distância entre a imagem e o espelho, 40 centímetros. Como a imagem é real, ele está falando que é real ali, ó, o pelinho é positivo, ok? Se a imagem fosse virtual, o pelinho você teria que colocar com sinal negativo, fica ligado, ok? Aí o espelho tem distância focal, é o foco do espelho, que vale 30 centímetros, beleza? Positivo porque o espelho é côncavo. A imagem formada situa-se sobre o eixo principal, é real, invertida e tem 3 centímetros de altura. Então o I é negativo, porque a imagem é invertida. Se ela é invertida, ela é real. Perfeito? Vamos lá, então esses são meus dados.
Aí ele quer construir um esquema referente à questão representando objeto, imagem, espelho e os raios utilizados, indicando as distâncias envolvidas. Tá bom. Então a gente não sabe ainda qual é o valor da distância do objeto. Vamos calcular para a gente fazer um desenho em escala aí. Determine a posição P do objeto e a ampliação linear transversal. Então vamos fazer o item B primeiro, depois a gente desenha. Então eu quero saber a distância do objeto ao espelho e a ampliação linear transversal, ok? Vamos começar com o cálculo da ampliação linear transversal. Vem comigo aqui, ó. Vamos calcular o P primeiro, que daí a gente usa a equação de Gauss aqui, ó. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', ok? 1 sobre F, verifica as unidades de medida, se não tem problema, ó, centímetro, centímetro, sem estresse. Então, 1 sobre F, que é 1 sobre 30, vai ficar igual a 1 sobre o P que eu quero saber, mais 1 sobre o 40, que é o P', perfeito? Aí a gente tem aqui, ó, 1 sobre 30, menos 1 sobre 40, igual a 1 sobre P. Maravilha. Faz o MMC aí, ó. Eu não costumo fazer MMC não, multiplico tudo aqui, ó, fica 30 vezes 40. Depois simplifica no final, acho que é mais fácil. Ó, 30 vezes 40 dividido por 30 dá 40, vezes 1 dá 40, ok? 30 vezes 40 dividido por 40 dá o 30. Só sumir com o cara que é repetido, é simples assim. Dá o 30, e aí multiplica 30 vezes 1, 30, então sinal de menos. Então menos 30 aqui, igual a 1 sobre P. Suave? Então o que você fez, mano? Simplesmente eu peguei esses caras aqui e multipliquei um pelo outro. É como se eu fizesse esse cara vezes aquele, esse cara vezes esse, e esse cara vezes esse. Fácil assim, né? Então, ó, 40 menos 30, às vezes dá 10, parceiro. 10 dividido por ó, 3 vezes 4, 12. E tem os dois aninhos aí. 1, 2. Agora, como ficou simples, é só inverter os dois lados da expressão. Ó. Cortou aqui com aqui, dá 120 dividido por 1. Você acabou de achar o P. 120 centímetros. Perfeito? Para calcular a ampliação linear transversal, a gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Vou fazer aqui no cantinho. A igual, tem várias maneiras lá, você já conhece as expressões, tá também no videozinho de espelho aí, dá uma olhada, vale a pena, 15 minutinhos só, cara. Então, A vai ser igual a, posso fazer menos P' sobre P. Lembrando que esse A tem que dar negativo, porque a imagem é invertida, ela está de ponta cabeça. Né? O cara falou que vale menos 3 centímetros aí, ok? Então a imagem está de ponta cabeça. Meu P' vale, cadê? 40. Sinal da fórmula negativo aí, dividido por 120. Perfeito? Olha aí, ó. Então 4 aqui dá menos 1/3. Perceba que a imagem formada ficou com 1/3 do tamanho do objeto, ok? Se ela tem 3 centímetros, esse objeto aí tem 9, ok? Mas ele não pediu isso, né? Só pediu ampliação linear transversal. Então, menos 1/3. Note que não tem unidade de medida, é o quanto a imagem ficou maior ou menor que o objeto, ok? Na sua seção transversal aí. Então, menos 1/3. O sinal de menos está indicando que a imagem está de ponta cabeça, que ela é invertida e, portanto, ela é real, ok? Temos aí menos 1/3 de ampliação linear transversal. Agora dá para a gente fazer o esboço do desenho aí. Vamos lá, letra A. Então, é um espelho côncavo, né? A gente representa o espelho côncavo dessa forma aqui, ó. Essa é a representação do espelho côncavo. Peninha aqui para trás, peninha aqui para trás. Aqui você tem o eixo principal, beleza? Esse ponto aqui a gente chama de vértice. Aí aqui a gente tem a distância focal, é um esboço, né? E se você dobrar a distância focal, você tem o centro de curvatura. Maravilha? Então aqui a gente tem ó, um foco de 30, então aqui vale 30, ok? Ele quer que coloque as distâncias todas envolvidas, né? Construa, referente, representa um objeto, imagem, espelho, raios virtuais, indicando as distâncias envolvidas. Então tá aqui o F, que vale 30, tá aqui o C, que vale 60. O nosso P, que é a distância do objeto até o espelho, é 120. Então, se eu tenho aqui, ó, vou fazer em escala mais ou menos aqui, tá? Se eu tenho aqui, desse ponto até aqui eu tenho 30, e depois eu dobro esse negócio aqui, vai dar 60, então é só dobrar que dá 120, vai dar mais ou menos por aqui, ó. Então, aqui é o meu objeto, que é o
P. Aí, como é que eu vou achar a posição da imagem? Raio paralelo, no videozinho está mostrando para você lá os raios principais, bate no espelho, reflete, alinhado com o foco. É importante colocar essa seta para você saber quem está chegando e quem está saindo, ok? E tem um raio de luz que passa direto pelo centro de curvatura do espelho aqui, ó. Ele bate no espelho e volta em cima dele mesmo, onde esses raios refletidos se cruzam a imagem. Perceba que esse ponto está aqui embaixo, a imagem está aqui, ó, de ponta cabeça. Essa é a imagem, ok? E esse cara aqui é o pelinha. Então tá todas as distâncias envolvidas aí. Esse é o tamanho do objeto, ok? E aqui você tem o tamanho da imagem. Maravilha? Então pega lá o esqueminha, faça vários desenhos aí para se apropriar desse conhecimento. Bora! 8. Um objeto real situa-se a 9 centímetros de um espelho esférico. Não falou qual que é. Então a gente já sabe que esse cara é o P. Beleza? 9 centímetros. A imagem correspondente é real. Opa, se ela é real, já sei, cara. Espelho convexo só forma imagem virtual, mano. Então, só pode ser um espelho côncavo, ok? A imagem é real, portanto, o nosso espelho é côncavo. E se forma a 18 centímetros do espelho. Então, esse cara é o pelinha. Distância entre a imagem e o espelho. Pelinha. É positivo porque a imagem é real. Aí determine o tipo de espelho. Como eu disse aí, imagem real, espelho côncavo. Olha o videozinho lá, cara. Não esquece. E a distância focal e o raio de curvatura. Bom, para achar a distância focal, posso usar a equação lá de Gauss, também posso usar ela reduzida assim, ó. Já que eu tenho P e o pelinha, posso fazer produto pela soma, ó. P vezes pelinha dividido por P mais pelinha, ok? Equação reduzida aí, bem facinho para usar. Tá na mesma unidade de medida, sem conflito, tranquilo. Então, ó, 9 vezes 18 dividido por 9 mais 18, ok? O nosso foco vai ficar igual a... Vamos simplificar esse negócio? Não faz essas contas de maluco não. 9 vezes 18, 9 mais 18 dá 27. Olha como que dá para simplificar. Sabe fazer conta de dividir por 3? Então é suave, ó. Divido por 3 aqui e por 3 aqui dá 9. Aí 18 dividido por 9 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. Então a distância focal aí desse espelho é de 6 centímetros. Confirma? 9 com 27 aqui, ó. Por 3. Dá 3, você já poderia fazer por 9. Poderia, tal. Vamos bem de leve, cara. Um número pequeno, pra você ver o rolê, ó. Por 3 aqui, dá 3. Por 3 dá 9. Ok, 18 por 9, 2. 2 vezes 3, 6. E não tem erro. 6 centímetros é a distância focal. Portanto, cara, o centro de curvatura, ou raio de curvatura, ele é o dobro do foco. Então, o nosso centro de curvatura, ou raio de curvatura, aí vale 12 centímetros. Maravilha? Foco de 6, ok? Raio de curvatura de 12, só dobrar. E o espelho é côncavo, imagem real. Cita o vídeo lá dos espelhinhos. Valeu! 9. Uma lente, ó, chegou em lente, cara. Chegou em lente, vamos lá, lente. Uma lente fornece de um objeto real uma imagem 4 vezes maior, projetada numa tela. Entrelinha, cara. Se a imagem é projetada, ela é real. Se ela é real, ela é invertida. Se ela é invertida, a ampliação linear transversal é negativa, porque a imagem está de ponta cabeça, ó, saca só. A ampliação linear transversal é I dividido por O, é menos P' dividido por P, é F dividido por F menos P, ok? Então, se o I está de ponta cabeça, ele é negativo, o A vai ser negativo, a imagem é projetada. Então, ela é invertida em relação ao objeto. Portanto, esse cara aqui que está falando, ó, uma lente fornece ao objeto real uma imagem 4 vezes maior. É o A, só que ele vai ser negativo porque a imagem é invertida. Beleza? Situada numa tela a 2 metros do objeto. Ok. Então, a tela é o lugar onde vai se formar a imagem. A tela está a 2 metros do objeto. Vem comigo aqui, ó. Vamos fazer um esquema para você visualizar. Então, eu tenho esquema de lente esse daqui, ó. Lente é convergente, porque ela vai projetar uma imagem. Esse é o símbolo da lente convergente. Perfeito? Aqui é o eixo principal da lente, centro óptico. Aí o cara colocou um objeto aqui, beleza?
e a imagem foi projetada numa tela. Aqui, ó, 4 vezes maior. Então, essa distância, cara, na verdade é a distância entre a imagem e a lente, que a gente chama de P'. E essa distância é a distância entre objeto e lente, que a gente chama de P, ok? Então, a imagem foi projetada numa tela se torna 2 metros do objeto, ok? Objeto, imagem, tranquilo? Então, eu tenho aqui P mais P' valendo 2 metros. P mais P' valendo 2 metros. Tranquilo? Ele pede para fazer o desenho, né? Estabeleça o tipo de lente utilizada e construa o esquema referente à questão, representando objeto, imagem, lente, raios e tal. Então aqui eu fiz um esboção para você. Agora vamos fazer bonitinho aí o desenho, legal, né? Primeiro vamos fazer os cálculos, que nem na questão anterior, daí a gente faz o desenho, cara, com as medidas, aí fica mais top. Então vamos lá. Vamos calcular o que aí? Calcule a distância focal da lente, o que ele pede? Classifique a imagem reticular, virtual. Vamos calcular o foco primeiro aí depois a gente acha o P e o pelinho e desenha em escala esse negócio aí. Pode ser? Então vem cá, ó. Eu tenho ampliação linear transversal, perfeito. Eu tenho o P mais o pelinho valendo 2 metros. Vou encontrar uma relação entre P e pelinho aqui, ó. Vem aqui, ó. Então eu tenho aqui o A, que é igual a menos pelinha sobre P, perfeito? O A é menos 4, então menos 4 igual a menos P' sobre P. Daqui eu já encontro que o P' é igual a 4P, perfeito? Olha lá, só multiplicar em cruz aí, né? Então o nosso P' vai ser igual a 4P. Aí eu guardo isso aqui, cara, porque eu tenho essa relação aqui, ó. Aí eu venho aqui e já troco. Então fica P mais 4, P' vale 4P, então, no lugar do P a gente coloca 4P igual a 2. Perfeito? Ó. P mais 4P, 5P. 5P igual a 2. 5P igual a 2. Então, nosso P é 2 dividido por 5 e não 5 dividido por 2, hein, rapaz? Ele não vai vacilar, hein? 2 dividido por 5. 2 dividido por 5 dá 0,4. Como está em metro lá, 0,4 metros. Com isso, a gente consegue achar já o P', beleza? Então, guarda aqui o P. E aí vamos achar o P' aqui, ó. P' vai ficar igual a 4 vezes o P. 4 vezes 0,4. Então, nosso P' vai ficar igual a 1,6 metros. Perfeito, ó. A gente já tem o P', o P, agora fica até fácil achar a distância focal da lente, que é o item C aí, né? O que dá para fazer para achar o foco? Ó, tem o P e o P', faz aí produto pela soma, ó. P vezes P' dividido por P mais P'. Maravilha? Então, o nosso P vale 0,4, o P' vale 1,6 e 1,6 mais 0,4 às vezes dá 2, né? Certo? Aí eu consigo melhorar, deixar mais fácil a conta ainda aqui, ó. Nosso F vai ficar 1,6 dividido por 2 dá 0,8. 0,8 vezes 4, tá? 0,8 vezes 4 dá 0,32 metros. Nossa lente, então, tem 0,32 metros de distância focal. Só revisando aqui, ó, 1,6 por 2 dá 0,8, ok? 0,8 vezes 0,4, se fosse 8 vezes 4, 32, mas aí você tem 100 vezes menor, né? 0,32, né? Então, distância focal de 0,32 metros. O item C está detonado. Agora vamos fazer esse desenho. Aliás, já dá para antecipar algumas coisas aqui. Ó. Classifique a imagem em real ou virtual. Cara, o nosso P', que a gente calculou aí, ele deu um valor positivo, ok? Se o P' é maior que zero, tá lá no videozinho lá também. Então, se o P' é maior que zero, a imagem é real, ok? Se ela é real, eu já sei que ela é invertida. Então, olha lá, a imagem é real, beleza? Ela é invertida. E agora, ela é maior,
menor do mesmo tamanho que o objeto. Aí já está meio que dado aqui, né? A ampliação linear transversal é 4. Então, se a ampliação linear transversal é 4, com certeza a imagem é maior que o objeto. Beleza? Então, temos aqui uma imagem real, invertida e maior que o objeto. Agora, eu preciso desenhar o rolê. Ali foi um esboço para a gente ver quem que era o P e o P'. Vamos fazer o desenho direito aqui agora. Eu acho que eu vou precisar abrir um slide aqui, porque não cabe, cara. Deixa eu abrir um aqui, para poder desenhar isso para vocês. Vamos abrir um aqui na sequência. Beleza. Olha lá. Então eu tenho a lente aqui. Maravilha. Lente convergente. Ok. Aí eu tenho aqui o eixo principal dessa lente. Centro óptico. Distância focal. Foco objeto. O dobro desse cara chama antiprincipal. Lá no espelho é centro de curvatura, né? Aqui é antiprincipal. Então, antiprincipal objeto, foco objeto, ou foco e antiprincipal principais. E os secundários aqui, ó. Foco, mesma distância ali, tá? E antiprincipal. Beleza? Aí no rolê ali a gente viu que o nosso P vale 0,4 e o nosso foco vale 0,32. Então, vamos lá. Aqui é 0,32. O nosso P vale 0,4. Então, o nosso objeto está mais ou menos por aqui, ó. Vou apresentar ele por essa seta aqui. Ok? Aí, como é que você vai desenhar isso? Então, faz o seguinte, ó. Mesmo esquema do espelho. Raio paralelo, ok? A hora que chega na lente, não reflete, refrata. Então, refrata alinhado com o foco aqui, ó. Ok? Um pouquinho fora ali, mas é isso aí, ó. Pega bem no foco aqui, beleza? Refratou alinhado com o foco. Para achar a imagem, eu preciso agora de um segundo raio. Tem vários, igual no espelho lá. São os mesmos raios, só que ao invés de refletir, vai refratar. Eu vou pegar um raio de luz aqui, ó, que passa pelo centro óptico aqui, que é esse ponto. Esse raio passa por aqui e não desvia, cara. Então ele vai passar por ali, ó, sem desviar. E vamos ver onde que vai dar isso aí. Aí aqui, ó, cruzou aqui, beleza? Mais ou menos aí. Então esse é o lugar onde eu tenho a minha imagem. Perfeito? Imagem e objeto. Quem que é esse cara? É o P. Quem que é esse cara aqui? É o P'. Aí ele falou lá que essa distância aqui, ó, era de quanto? Volta lá, 2 metros, acho que era, né? 2 metros. Perfeito. 2 metros aí. É onde vai ser projetado. Então, se tivesse uma parede, essa imagem seria projetada nessa parede. Ok? Foco valendo, só confirmando aí, ó. Foco valendo 0,32, P valendo 0,4. Então, aqui, ó, dá 0,32 metros. Aqui, sempre medido em relação à lente, tá? 0,32 metros. Aqui dá 0,4 metros. E o nosso P', cadê o P' lá? O nosso P' deu 1,6 metros. Então, daqui até aqui, ó, tem 1,6. Se você notar aí, 1,6 com mais o 0,4 aqui, vai dar os 2 metros. Maravilha? É isso aí, rapaziada. Segue aí o fluxo. Questão detonada. Então, confirma. Estabeleça o tipo de lente utilizada. Foi uma lente convergente, ok? Convergente. Perfeito? Representando objeto, foi representado o objeto, a imagem, a lente, os raios utilizados e as distâncias envolvidas. Questão detonada. Bora? Próxima questão. Uma vela de 10 centímetros de altura, então esse é o tamanho do objeto, está a 50 centímetros de uma lente. Que é esses 50 centímetros de distância entre o objeto e a lente. Então é o P. A imagem é projetada sobre uma tela situada a 2 metros da lente. O que são esses 2 metros? O lugar onde vai a imagem. Então é o P'. Então olha aí, dados, objeto, 10 centímetros, tamanho dele. Distância do objeto até a lente, P, 50 centímetros. Distância da imagem até a lente, P',
igual a 2 metros. Tem conflito de unidade de medida, já arruma, cara. Isso dá 200 centímetros. Aí o tipo de lente. Cara, se a imagem vai ser projetada, não dá para usar lente divergente. Lente divergente só forma imagem virtual, direita e menor. Lembra disso daí, ok? Então, é uma lente convergente. Lente convergente tem foco positivo. Ele quer que você calcule sua distância focal e a vergência da lente. A vergência é um extra que a gente está dando aqui, ó, beleza? Geralmente, cara, você chama aí o grau da sua lente, né? O aumento da sua lente aí de grau. Na verdade, o correto é vergência. E é possível calcular essa vergência ou o grau da sua lente aí utilizando a distância focal. Vai lá, vamos primeiro verificar aqui então que a nossa lente é uma lente convergente. Perfeito? Nossa lente é convergente porque ela vai projetar a imagem. Para projetar tem que ser real, não pode ser uma lente divergente que gera imagem virtual. Então já sei que a lente é convergente. A distância focal, cara, eu tenho o P e o P'. Dá para usar aí, para calcular a distância focal, produto pela soma. P vezes P' dividido por P mais P'. O P vale 50, o P' vale 200. E o P mais o P' vai dar 250. Ó. 5 aqui com 25 ali dá 5, certo? E o 200 dividido por 5 dá 40. 40 o que, velho? 40 centímetros ou 0,4 metros. Então essa é a distância focal da lente. A vergência, meus consagrados, é simplesmente o inverso do foco, ok? Para o foco medido sempre em metros, tranquilo? Então, olha lá, 1 dividido por 0,4 é a mesma coisa que 10 dividido por 4, que dá 2,5. 2,5 dioptria, que é o que a gente chama de vergência aí. Então, na linguagem popular, seria uma lente que apresenta 2,5 graus de aumento aí. Mas o correto mesmo não é grau, é dioptria, beleza? Então, 2,5 dioptrias aí tem essa lente. Aí, o aumento linear transversal da imagem. O aumento linear transversal, com o que a gente tem aí, pode fazer menos P' sobre P. Lembrando que a imagem vai ser projetada, ela é real. Então, ela está de ponta cabeça, esse A vai ter que dar negativo. O sinal de menos aqui é da própria fórmula, ok? O P' vale 200, cuidado com as unidades de medida. E o P vale 50. 20 dividido por 5 dá 4. Então, temos aqui uma ampliação linear de 4, ou seja, a imagem é 4 vezes maior que o objeto. E o tamanho da imagem? Ok, mano, você tem ampliação linear transversal, você pode fazer I sobre O, letra C aí, ó. O A é menos 4, beleza? O I eu quero saber, e o meu O está dado, ó, 10 centímetros. Então, o nosso I vai ficar igual a menos 40 centímetros. Lembrando que esse sinal negativo está indicando que a imagem é invertida, ela está de ponta cabeça. Rapaziada, a gente conseguiu passar aí por basicamente o essencial e o principal da ótica aí, que é a formação de imagens em espelhos esféricos, formação de imagens em lentes e a construção dessas imagens. Formação de imagens em espelhos planos, câmara escura e eclipses. Essas 10 questões, elas sintetizam muito bem aí esse mundo da óptica geométrica, beleza? Então dá uma olhada com cuidado nessas questões, com calma, abre sua caixinha do lado, tira os dados, associa com a fórmula e belezinha. Valeu? Até mais aí. Sucesso!